Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Deus querido, a tua palavra foi lida, Senhor. Nos ensina, Pai, através do teu Espírito Santo, Senhor amado, ilumina nossas mentes e nossos corações para aprendermos de ti. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero meditar essa noite com os irmãos, continuando o nosso estudo sobre o outro evangelho. E hoje eu quero meditar nessa palavra que Paulo coloca aqui para nós, que hoje é bem propícia. Quando Paulo fala aqui no versículo 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Paulo está dizendo assim, o evangelho é para advertir o ser humano ou advertir a Deus? Lógico que o evangelho foi dado para os homens. Deus deu o evangelho. Só que a Bíblia Sagrada, irmãos, muitas pessoas não gostam da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada, ela mostra realmente quem nós somos. E o evangelho faz com que nós venhamos a refletir que nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, e que só somos libertos pelo sangue de Cristo, que pagou nossos pecados na cruz do Calvário. Então Paulo diz aqui, o evangelho, veja bem, é para advertir os homens ou a Deus? Se foi Deus que deu o evangelho através do Espírito Santo, logicamente para advertir a nós, seres humanos. E muitas pessoas não gostam que o evangelho confronte elas, porque vivemos uma época, irmãos, que as pessoas gostam de ser exaltadas. Palavras que massageiam o ego, a autoestima seja elevada, é isso que as pessoas gostam. Mas o evangelho, irmãos, tem tudo isso? Tem. Faz com que a nossa autoestima seja elevada? Faz com que nós venhamos sentir grande? Faz. Mas o evangelho faz com que nós venhamos a meditar e a acreditar que somos servos de Deus na pessoa de Cristo e que temos um compromisso com o evangelho de Cristo. Então, irmãos, isso é muito seríssimo. Então, quem necessita ouvir o evangelho? É a primeira pergunta que eu faço. Quem necessita do evangelho é Deus? Não, Deus já deu o evangelho. Quem necessita ouvir o evangelho é a raça humana, é o ser humano. Só que, veja bem, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, a primeira bem-aventurança qual é? Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia. 3 tipos de coisas que nós temos que ter do evangelho em nossas vidas: ler, ouvir e guardar. Então quem necessita ouvir o evangelho somos nós. E Paulo coloca aqui, persuado, ou quer dizer, advirto eu, só advertindo, a homens ou a Deus. Quem é o homem para advertir a Deus? É claro que Paulo está advertindo a igreja da Galácia, aos crentes daquela época e a nós hoje. Porque a palavra de Deus foi escrita para a nossa, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 e 17, toda a palavra de Deus é inspirada e útil para o ensino, para a correção na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
O homem de Deus, a mulher de Deus, ela é instruída, ela é habilitada através da palavra de Deus. Então, Paulo deixa bem claro, estou advertindo a Deus? Não, é a homens, é a nós homens. O evangelho não é para agradar as pessoas, mas para confrontar as pessoas. Versículo 10 aqui, porque persuado eu agora homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então o evangelho é para agradar as pessoas, mas para confrontar, não é para agradar, mas para confrontar. E quando a palavra de Deus vem confrontar a minha pessoa, ou a tua pessoa, automaticamente, né, eu já cansei de ouvir isso, quando a palavra confronta as pessoas, né, e o Odés estava aqui, ele lembra bem, numa época que o pastor Paiva veio para a igreja de São João Clímaco, e no primeiro ano dele que ele começou a dar estudos bíblicos, e eu vi uma irmã sair da porta da igreja xingando. Quem é esse moleque para falar essas coisas para nós crentes antigos? Quer dizer, a palavra de Deus confronta. Daí 15 dias estava lá no conselho reclamando. A palavra tocou tão profundamente nela, na vida dela, que a mulher saiu xingando, mas xingando mesmo. É o que acontece com os cristãos hoje, irmãos. Quando a palavra toca, esse pastor pensa que só ele, não é eu que sou santo, é a palavra que diz para mim e para você o que nós somos, só isso, mais nada do que isso. Não adianta eu querer dizer para Deus que eu sou, quando a palavra diz para mim, você não é. Então o evangelho não é para agradar as pessoas, mas para confrontar as pessoas. Hoje vivemos uma época, irmãos, que as pessoas não gostam de ser confrontadas, e já faz algum tempo que isso vem acontecendo, mas hoje mais ainda. Outra coisa que eu vejo aqui, o evangelho é uma palavra sincera de alerta a todos os seres humanos. É uma palavra de alerta. O evangelho é como Pedro fala na sua segunda carta sobre profecia, é como uma candeia que alumia. O evangelho mostra o caminho, direciona o caminho. Só que o que acontece, irmãos? Tem pessoas que nem lê Bíblia, tem pessoas que não gostam de estudo bíblico, que não gostam de pregação, só gostam de louvor. O meu negócio é louvor, eu também gosto de louvor. Só que louvor sem palavra, meu irmão, não adianta nada. O que vai te alimentar a tua alma é a palavra de Deus. Deus pode falar no louvor, fala, e como é gostoso. Mas a palavra de Deus é que nos confronta, mostra para nós que precisamos mudar alguma coisa. Então, o evangelho é uma palavra sincera de alerta a todo ser humano. Ninguém desculpado diante de Deus, não. Todos nós estamos no mesmo barco e precisamos ouvir a palavra de Deus e dar crédito à palavra de Deus, porque senão, irmãos, vamos perecer. Porque as igrejas, a maioria das igrejas hoje, 2 horas e meia de cantarola e 15 minutos de palavra, e quando tem palavra, por que isso? Porque não gosta da palavra de Deus. Outra coisa que eu vejo nesse versículo 10, irmãos, o evangelho que não confronta as pessoas é o outro evangelho. É o evangelho da sensatez do homem. Eu vou confabular, né? Vou pregar confabulando com os irmãos, mostrando para os irmãos que eles estão certos, que o caminho está certo, e aquela profecia abençoada: eis meu servo, eis minha serva, que estou me agradando de ti, Gilvan? Estou me agradando de ti, da maneira que ela está, da maneira que ele está. Não, irmãos, o evangelho mostra para nós que realmente nós somos. O evangelho que não confronta as pessoas é o outro evangelho, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, Jesus falou assim: vinde de mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas o quê? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Todo mundo quer a Cristo, mas não quer tomar o jugo e não quer aprender de Jesus, não, irmãos. Não quer aprender de Jesus. Quer aprender ideologias, filosofias, metodologias humanas. Isso tudo
não confronta as pessoas, não confronta a alma, não mexe com o espírito da pessoa. O que mais eu vejo nesse versículo 10? O Evangelho de Cristo mostra os dois caminhos, certo e errado. A escolha é pessoal. Os dois caminhos é apontado pelo Evangelho de Cristo. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas existe a porta larga, o caminho largo que leva à perdição. E Jesus falou que são muitos que entram por ele. Olha a situação, irmãos. Olha a situação. Mas agora do versículo 11 ao versículo 12, Paulo nos orienta aqui nesses dois versículos. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O que eu aprendo aqui? Credenciais do pregador do verdadeiro evangelho, você encontra aqui, as credenciais do pregador do verdadeiro evangelho. Ele não prega o evangelho que aprendeu por homens, mas prega o evangelho que aprendeu de Cristo. De quê? Aqui na leitura da palavra de Deus, na exegese do texto. O que eu aprendo com isso? Não prega o evangelho humanista triunfalista. Ele prega o evangelho de Cristo, o evangelho humano triunfalista, porque você vai ter, porque Deus pode te dar, meu irmão, uma fazenda, um jato, pode dar tudo, mas esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele é o evangelho que mexe com o nosso interior, com o nosso ser, mostra para nós que somos pecadores e necessitamos da glória de Deus cada dia da nossa vida. O que Jesus falou sobre adquirir riquezas? Lá em Lucas deixou bem claro isso, na parábola de Jesus conta assim, que um homem tinha seus terrenos e plantou e colheu em abundância. Falou assim: olha, não tem lugar para guardar, o que eu vou colher? O que eu vou fazer? Vou derrubar meus celeiros, vou construir outros e dizer para minha alma: alma, come, bebe e regrade. Aí Jesus falou: louco, nesta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para ti? O que ele ia fazer com aquele monte de coisa que ele tinha colhido? Não ia desfrutar. O que eu aprendo com isso, irmãos? Credenciais do pregador do verdadeiro evangelho. O pregador do verdadeiro evangelho não prega o evangelho humanista, triunfalista, prega o evangelho de Cristo que confronta o homem. O verdadeiro pregador do evangelho é a mensagem do verdadeiro evangelho, é cristocêntrico, é Cristo no centro, não é o homem. O homem é fruto da obra de Cristo, é salvo por Cristo e Cristo está nele através do Espírito Santo para mostrar para ele o novo e vivo caminho. É por isso que Hebreus fala lá, irmãos, tende por intrepidez entrar no Santo dos Santos pelo novo vivo caminho, o quê? Pelo sangue de Cristo. Não é por ideologias, metodologias ou triunfalismo humano, não. É Cristo na pregação do Evangelho. Que mais eu aprendo aqui nesse versículo 11 agora? A mensagem do Evangelho é de origem divina, não é humana. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 11: mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, é de Deus. Quem prega o evangelho, quem prega a Bíblia, tem um compromisso com Deus e com a palavra de Deus, não é com as pessoas. Ele tem responsabilidade de levar as pessoas a Deus e a Cristo. Mas não é massagear ego, não é agradar as pessoas. Irmãos, agradar as pessoas quando você fala a verdade. Mas nós, seres humanos, temos um problema sério, irmãos. Num grupo de pessoas, se você for um líder e você falar a verdade, você vai ter poucas pessoas que vão gostar de você. Mas se você passar a moralizar, aceitar tudo, você vai ter um grande grupo de pessoas. Essa é a verdade. E Paulo, irmãos, está exortando a igreja da Galácia, falando: irmãos, olha, vocês estão mudando para outro evangelho. Chegou uns caras pregando outra coisa, e eu preguei uma coisa, e vocês estão aderindo a outra. O que mais eu aprendo aqui agora no versículo 12, irmãos? Que diz assim: porque não recebi nem aprendi de homem alguns, mas pela revelação de Jesus Cristo. O que eu aprendo aqui? Veja bem, as instruções dos judaizantes
eram tradições humanas. Posso falar assim, ó, aqueles que estão tentando seduzir vocês, eles estão conforme as tradições humanas. Mas o evangelho que eu preguei, é o evangelho que Deus mandou pregar para vocês. É por isso que eu falo, o pregador tem que ser uma pessoa que prega assim, assim diz o Senhor, a palavra do Senhor diz isso. Sabe por quê? Porque um dia ele vai ter que acertar com Deus. E o dia do acerto com Deus, ninguém escapa não. Ninguém escapa. Por que você não pregou a verdade? Por que você não falou a verdade? Por que você enganou meu povo? As instruções judaizantes eram tradições humanas. Eles seguiam as tradições dos fariseus, dos saduceus. Fariseu cria um monte de coisa, os saduceus não criam em anjo, não criam em ressurreição, não criam em nada. E tinha as tradições deles. E cada um ensinava uma coisa, tentando tirar a semente que Paulo e Silas tinham plantado na igreja lá da Galácia. Irmãos, cuidado para ninguém tirar a semente do verdadeiro evangelho do teu coração, da tua mente. Cuidado, porque você vai ter aí a figura dos judaizantes pregando outro evangelho, e faz de tudo para tirar da tua mente e teu coração a semente do verdadeiro evangelho. Que mais eu aprendo esse versículo 12 aí? A mensagem do evangelho de Cristo não são ideias ou especulações humanas, os discursos ou de discurso ideológico. A mensagem do evangelho de Cristo não são ideias humanas ou especulação humana, nada disso, mas é a palavra de Deus, não é discurso ideológico. Eu não posso dizer uma coisa, irmãos, que a palavra de Deus não diz. Porque se eu acrescentar, eu estou sofrendo, vou sofrer as consequências. Se eu tirar, vou sofrer as consequências. Então tem que se pregar a verdade, para nós procurarmos viver a verdade. O que mais eu aprendo nesse texto lido aqui? Agora versículo 13 e 14. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Você sabe que nós podemos ser zelosos numa crença errada? Nós podemos ser zelosos numa crença errada. Tem muitas seitas aí, irmãos, que as pessoas são mais zelosas do que os cristãos verdadeiros. E defende aquilo como se fosse verdade. E é mentira, é engano. Você conhece um monte aí. De vez em quando alguém bate a sua porta. De vez em quando alguém bate a sua porta. Defende aquilo lá com unhas e dentes. Mas o que é isso? Pessoa zelosa numa crença errada. E eu estou vendo que nesses dias tem muitas pessoas, irmãos, que não defendem o verdadeiro evangelho, mas acatam outro evangelho, o evangelho humanista, triunfalista, ideológico, de uma maneira, sabe? Não sabe o que está certo. Irmãos, cuidado com isso. Essa carta nos ensina muito sobre isso. Por que isso, irmãos? A conduta de Paulo no judaísmo, versículo 13, aqui deixa bem claro que Paulo fala assim, ó, porque eu vi que foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Paulo era zeloso, matava em nome da sua fé, em nome da sua religião, perseguia a igreja de Cristo, matava os cristãos, e pegou uma carta para acabar com a igreja. Mas o Senhor Jesus Cristo apareceu a ele na estrada de Damasco e ele caiu por terra. Está lá em Atos capítulo 9. Quantas pessoas hoje, irmãos, sendo zelosas por coisa errada, até que não resplandeça o evangelho de Cristo. Porque tem uma coisa, irmãos, eu creio numa coisa, mesmo a pessoa que está no caminho errado, se está com a Bíblia na mão, um dia Deus vai mostrar para ela a verdade, como o presbítero Júnior contou aqui, que ele estava numa reunião de oração,
E ouviu uma voz falar assim: sai daqui, aqui não é teu lugar não. Sai daqui. E ele, ó, numa reunião de oração. Irmãos, a conduta de pan-judaísmo é exemplo disso. Zeloso, matava para defender a sua fé, a sua crença. Hoje tem pessoas aí que faz coisas terríveis para defender a sua fé, a sua crença errada. É zeloso ao extremo. Que mais eu aprendo aqui nesse versículo 13? Paulo era sincero e zeloso por uma crença errada e fazia tudo para agradar os seus líderes. Fazia de tudo, Paulo fazia de tudo para agradar eles. Por quê? Porque Paulo perseguia a igreja de Deus pelas suas tradições familiares, que era errado. Meu pai é assim, minha mãe é assim, minha avó é assim, meu avô é assim, eu nasci assim, vou morrer assim, a síndrome do assim. Irmãos, cuidado, cuidado, porque a igreja da minha irmã, porque a igreja do meu irmão, porque a igreja sei de quem. Irmãos, você é a igreja de Cristo. Você é a igreja. Se o Espírito Santo habita em você, você é a igreja. As denominações poderão sofrer influências mundanas, influências malignas. Agora você é o templo do Espírito Santo para discernir o que é certo e o que é errado. É por isso que no capítulo 5 nós vamos aprender sobre isso. O viver na carne e o viver no Espírito. Que mais eu aprendo aqui nesse versículo 14? Tradições e culturas humanas geram crenças e credos errados. Irmão, quantas pessoas vivem, irmãos, em tradições familiares, milenares, errada, completamente errada. E quando você vai falar que aquilo é errado, a pessoa briga com você, ou simplesmente não quer mais nem conversa com você. Porque aquilo criou um mapa mental na mente dela, que aquilo que ela faz é certo, aquilo que ela pratica é certo. Para Paulo, o que ele fazia para o judaísmo era a coisa certa. Eu vou acabar com esses crentes, eu vou acabar com tudo, porque o certo é minha religião, o certo é a nossa tradição. O que o povo de Deus lá de Israel falava quando tinha o templo de Jerusalém? E o Jeremias pregava, Isaías pregava, os profetas pregavam que Deus ia acabar com tudo. O que eles falavam assim? Nós temos os templos, nós temos os sacerdotes, nós temos a arca da aliança, que Deus não vai fazer nada. E Deus fez o que eles não acreditavam que Deus faria, mas Deus fez. A mesma coisa somos nós, irmãos. Se nós tomarmos cuidado, vamos ser zelosos por tradições erradas. Tradições que não levam ao céu, pelo contrário, nos leva à perca da nossa salvação. E eu estou vendo nesses dias, irmãos, que as pessoas seguem a tradições, porque lá naquela igreja, irmãos, tem uma igreja aí, que tem um profeta. Cada vez que ele tem uma revelação, ele pinta a igreja de uma maneira. Deus mandou pintar dessa maneira agora. Então, pinta a igreja dessa maneira. Daí um tempo, Deus mandou pintar de outra maneira. Irmão, será que Deus está preocupado com a pintura do templo? Se é verde, se é preta, se é vermelha, se é azul, se é amarela? Deus está preocupado com nós, seres humanos. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós que somos a verdadeira igreja do Senhor. O templo de Deus, irmãos. É isso que Deus quer de nós. É isso que Paulo está exortando aqui. E que nós aprendemos com isso. Então o que mais eu aprendo? Tradições e culturas humanas geram crenças e credos errados. Podemos crer. Irmãos, toda pessoa, por mais incauto ou incrédulo que seja, ele faz a oração dele, ou a reza, ou qualquer coisa. De uma maneira errada, mas ele faz. E achando que está certo. E acha que está certa a coisa. Paulo está advertindo a igreja da Galácia, irmãos, sobre essa questão da cultura. Existe muita gente hoje trazendo, irmãos, para as igrejas,
culturas. Então a pessoa aprende alguma coisa de uma maneira errada, mas crê que aquilo é certo e coloca dentro da igreja como norma de que é correta. E não é isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo está dizendo aqui no versículo 14, aqui, ó, veja bem: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele fazia que os pais dele faziam, que tinha aprendido com seus pais, que vinha lá do Velho Testamento. Só que não era o correto, não era o certo. Hoje até muitos cultos que são feitos, irmãos, não são feitos da maneira correta de exaltação a Deus, de glorificação a Deus. São cultos para massagear egos, gosto de pessoas, porque eu gosto assim, porque tem que ter fumaça, tem que ter cheiro, tem que ter um monte de... Irmãos, Deus quer o teu louvor e a tua gratidão e nada mais do que isso. Amém, irmãos? O que mais eu aprendo aqui nesse versículo que nós lemos aqui, do verso 15 ao verso 17? Agora veja bem que Paulo diz aqui, ó: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti à Arábia e voltei outra vez a Damasco. O que eu aprendo aqui agora, irmãos? Somente o chamado da graça transforma o ser humano. Paulo deixa bem claro isso. Ele cedia no judaísmo as pessoas, naquele zelo por uma religião errada, mas agora nós vamos ver que Paulo agora tem o chamado da graça, e só o chamado da graça transforma o ser humano. É por isso que ele vai dizer em Coríntios, falando assim, ó: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Renova, transforma, modela a pessoa, através do Evangelho vai modelando a pessoa fica nos padrões de Deus. O que eu aprendo nesse versículo 15? O chamado eletivo, quer dizer, a eleição para a salvação de Deus, é para todo mundo. Todo mundo é chamado, mas nem todo mundo aceita, nem todo mundo quer ouvir o Evangelho e praticar o Evangelho. As pessoas querem desfrutar do Evangelho, porque o Evangelho promete bênção, promete vitória, promete vitória, promete o céu, e o céu é verdadeiro, só que tem um compromisso com o Evangelho para adquirir todas as coisas de Deus. Então o chamado eletivo para a salvação é para todo mundo, mas nem todo mundo quer obedecer o chamado. Quando Jesus chamou a Paulo, Paulo obedeceu, foi lá para Damasco, ficou lá, até que Ananias foi lá orar por ele, recuperou a visão, e agora a Bíblia fala que Paulo disputava na sinagoga com os judeus, que tinha recebido a revelação de Cristo. O separado dentre o ventre, escolha de Deus para o ministério. São muitos chamados e poucos escolhidos, como Jesus falou. Por quê? Muitos são chamados, todo mundo é chamado para a salvação, mas para o ministério. Deus tinha escolhido a Paulo para ser um apóstolo, desde o ventre da mãe dele, como Deus chamou Jeremias, para ser um profeta e sofrer. Só que Jeremias sofreu mais que Paulo. Porque o chamado de Jeremias, irmão, Deus falou assim, ó: você não vai casar, você não vai ter esposa, você não vai em velório. Deus estabeleceu um monte de norma para Jeremias, e Jeremias obedeceu tudo. É diferente de Ezequiel. Ezequiel casou com uma mulher bonita, mas chega no capítulo 24 de Ezequiel, Deus falou assim: Ezequiel, vou tirar deles os teus olhos. E ouvi de manhã e à tarde minha esposa morreu. Deus, quando chama especificamente para uma coisa, a pessoa pode correr, irmãos. Pode correr, ele corre, mas corre mesmo, porque Deus vai te pegar na curva, e pega mesmo. Não adianta você correr do seu chamado. Se Deus te escolheu, te chamou, Ele vai te pegar, e pega mesmo. Eu corri enquanto pude, mas corri enquanto pude, até que um dia, não era nem 7 horas da manhã, ouvi ali, aquele primeiro ponto depois do dia da cidade lá em cima lá,
estava esperando o 123 para ministrar aula no Betel, e tinha falado para Deus: Deus, não quero ouvir mais crentes falar para mim que eu vou ser pastor, não, quero ouvir um ímpio. Aí está lá com as lotações aqui, lá para Museu do Ipiranga lá, Arapuá, Estado das Lágrimas, ali no Coutinho, Museu de Ipiranga, tá um atrás da outra, cada uma gritando mais que o outro. Eu esperando 123, estou lendo um livro que eu estava lendo. Aí o cobrador passou assim, olhou assim e falou assim: e aí, seu pastor, como é que é? Seu pastor, esqueci até o palavrão que ele falou. Seu pastor imbecil, quase assim. Eu falei: meu Deus, amém, sou eu mesmo, obrigado, não vou não. Estou esperando 123. Falei: Jesus querido, agora eu não posso mais correr. Agora não tem mais jeito de correr não. Seu pastor idiota. E aí, seu pastor idiota? Você vai ou não vai? Falei: eu vou não, mas aleluia, glória a Deus, pode ir embora. Falei: agora não tem mais para onde correr. Agora eu vou ter que assumir esse pastor idiota. Irmãos, Deus te chamou para o ministério. Não corra que você vai ser pego de qualquer maneira. Separar desde o ventre da mãe, escolha de Deus para o ministério. Deus chamou Jeremias, chamou Isaías. Isaías vivia no palácio com os reis, com o tio, com o primo, com a família toda. Até que um dia Deus mostrou para ele uma visão. E Deus falou com ele, e ele falou assim: ai de mim, que habito no meio do povo de puros lábios. O problema é esse, Isaías. Tá bom, pegou o querubim, pega lá um abraço do altar, queima a língua dele. Mas você vai fazer o que eu mandei, Isaías. Irmãos, Paulo nos ensina muito sobre isso. Sabe o que foi? Quando Deus nos chamou, nos capacitou. Que mais eu aprendo disso agora no versículo 16, quando Paulo diz assim: revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Quando Deus revelou Jesus a Paulo, o chamado da graça revela Jesus Cristo em nós, como revelou para Paulo. E quando Deus revelou Jesus para Paulo, Paulo mudou completamente. Ele viu que aquilo que ele cria, que aquilo que ele fazia era errado, e passou agora a ver a coisa certa, para fazer a coisa certa. Ô irmãos, não adianta a gente querer fazer a coisa da maneira que nós achamos, tem que nós fazemos da maneira de Deus. Que mais eu aprendo desse versículo 16 agora? Veja bem, quando Cristo é revelado em nós, não consultamos outras fontes não, irmãos. Não vamos consultar outras fontes não. Nós vamos consultar a Cristo. Você sabe que uma das coisas mais difíceis que tem sobre a questão da cultura, quando se fala, que nem Paulo está falando aqui, que ele excedia o judaísmo muito da idade dele, e que ele fazia tudo aquilo por zelo de Deus. Quando a gente tem tradições de família em nossas vidas, mesmo que você se converteu, que você é cristão há muito tempo, quando você chega, de repente, uma situação difícil, ao invés de você falar misericórdia, ou Deus, ou Jesus Cristo, Ave Maria, quer dizer, a pessoa, aquilo está no mapa mental da pessoa. A pessoa, ao invés de lembrar de Jesus Cristo, lembra de outra coisa. Que mais eu aprendo aqui nesse versículo 16, quando Cristo é revelado em nós, não consultamos outras fontes, consultamos Jesus, a sua palavra, o seu evangelho. Não vamos buscar outras fontes não. Por que isso, irmãos? Porque veja aqui no versículo 17 agora, quando Paulo diz assim, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Veja bem, quando Cristo é revelado em mim, tem um itinerário correto. Eu sei aonde buscar a fonte, eu sei aonde tem o maná de Deus, eu sei onde tem o evangelho de Cristo, eu sei onde Cristo está. Porque aonde é pregado o verdadeiro evangelho, é que Cristo faz presente, porque ele fala assim, onde é 2 ou 3 reunidos em meu nome, é no nome dele, aí eu estou presente. Mas será que Jesus está em todo lugar? A pessoa está pregando o evangelho triunfalista, o evangelho que massageia o ego do homem, será que Jesus está lá? Com certeza não está, irmãos. Com certeza não.
O nome de Jesus pode fazer muita coisa, porque Jesus falou em Mateus capítulo 7, muitos chegaram naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermo, profetizamos, não vos conheço. O nome de Jesus faz coisa tremenda, mas Jesus não está presente lá, embora seja onisciente, imanente, transcendente, mas não está lá espiritualmente para receber o louvor e a adoração daquele povo. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Agora do versículo 18 ao versículo 24, você vai ver em Atos capítulo 9, do verso 26 ao 30, a conversão de Paulo, que diz assim, capítulo 9, 26 ao 30, sobre a conversão de Paulo. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. E lhe falara como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E andava com ele em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente em nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. As dificuldades de Paulo agora no cristianismo. Um cara que era perseguidor da igreja, agora vai ser perseguido. Aquele que perseguia, que matava, agora vai morrer pelo evangelho. É o que acontece com muita gente, irmãos, que não gosta dos cristãos, não gosta de crente, mas um dia Deus pega ele e faz com que ele venha a ser cristão. Quando Paulo fala verso 18 aqui, essa foi a primeira visita de Paulo em Jerusalém como cristão. Como fariseu, ele estava sempre lá. Agora como cristão foi a primeira visita dele. E ele diz aqui no versículo 18 aqui, depois, passado 3 anos, foi a Jerusalém para ver Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Outra coisa que nós vemos aqui no versículo 19, agora Paulo fala assim, ó, e não vi nenhum outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. O Tiago, que lá no capítulo 15, está presidindo o concílio de Jerusalém. Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, que escreveu a epístola de Tiago, que nós gostamos muito. Então Paulo agora, convertido, foi a Jerusalém, a primeira visita dele, e chegou lá e encontrou esses irmãos. Agora o versículo 20, Paulo diz assim, olha, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, que não minto. Paulo usa de franqueza em seu testemunho. Eu estou falando a verdade, eu me converti, eu sou cristão verdadeiro, eu não estou enganando ninguém, eu quero viver realmente como cristão e testificar como cristão. Aí o versículo 21 aqui do capítulo 1, você vai encontrar aqui, depois fui para as partes da Síria e da Sicília. Depois eu fui para as partes da Síria e da Sicília. Por quê? Falar a verdade leva a um distanciamento da elite. Falou a verdade em Jerusalém, ficou distante da cúpula, da elite. Pregador que prega a verdade, igreja que prega a verdade, vai ser difícil conquistar a elite, a não ser pela misericórdia de Deus. Porque a elite gosta, irmãos, de massagem de ego, de autoestima, de glamour. Agora chega um fariseu recém-convertido e pregando Cristo, a verdade que ele recebeu em Jerusalém. Ó, verso 21, depois fui para as partes da Síria e da Sicília. Sai daqui, vai para longe. Que mais eu aprendo aqui nesse versículo 21? Foi nessas remotas áreas, sem auxílio de outros apóstolos, que Paulo aprendeu do Senhor. Foi longe da influência de outros líderes, que Paulo teve comunhão plena com o Senhor. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele defende o seu apostolado, que ele diz assim, a mim, o mínimo dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, que nasci como um aborto, o Senhor se revelou a mim. Ia falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a ressurreição corpórea dos cristãos.
Paulo, irmãos, ele teve uma experiência do novo nascimento real com Deus. E é o que ele está cobrando da igreja da Galácia e cobra para nós como cristãos. Uma conversão genuína, autêntica, não é uma conversão, a conversão, vamos dizer assim, temporânea, a conversão temporal. Não, tem que ser antemporal. Tem que ser para a eternidade, viver eternamente com o Senhor. Então Paulo não era conhecido pessoalmente da igreja da Judéia, mas era conhecido do Senhor Jesus Cristo. Versículo 22, ele diz aqui, ó: eu não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas era conhecido por Jesus Cristo. E quando ele voltou lá pregando a verdade, falando a verdade, as pessoas ficavam assim: esse que outrora perseguia, agora está pregando a Cristo, agora está falando a verdade. É o inverso de hoje. As pessoas que criam no verdadeiro evangelho, agora, rapaz, agora é outro tempo, agora que Deus abriu a minha mente, eu vejo as coisas diferentes, sabe? As coisas, irmãos, Paulo foi diferente. Paulo, aqui no versículo 22, Paulo não era conhecido pessoalmente da igreja da Judéia, mas era conhecido pelo Senhor. Paulo chegou lá e pregou a verdade e mostrou a verdade para os irmãos. O evangelho é a verdade que liberta, transforma homens e mulheres e leva nossas vidas em comunhão com Deus. Que mais eu aprendo aqui, agora no versículo 23, irmãos? Mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Notícias boas ou ruins vão longe, vão longe. Aquele que perseguia, agora está pregando Jesus Cristo. Aquele que pegou carta para matar, agora está pregando Jesus Cristo. Conversão, irmãos. No versículo 24 você vai ver isso aqui, ó: e glorificavam a Deus a respeito de mim. Agora o testemunho de Paulo é verdadeiro, mostra às pessoas do novo nascimento a verdade. Uma conversão verdadeira e sincera é motivo de todos glorificarem o Senhor Jesus Cristo. Mas aquela pessoa se converteu mesmo, hein? Aquela pessoa nasceu de novo mesmo. É isso que Deus quer da sua igreja. Pessoas que venham testificar ao mundo a sua nova vida em Cristo, e Cristo ser glorificado através da nossa vida. Irmãos, os dias são maus, são tenebrosos, os dias são difíceis, mas para Deus nada é impossível. Deus capacita a sua igreja para ser luzeiro para este mundo. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais suportar os dias maus e estar firmes. Armadura. E primeira coisa é colocado o evangelho, calçado o evangelho da paz, preparado com o evangelho da paz para você vencer esse mundo tenebroso aí. Concluindo, irmãos, somente o evangelho de Cristo tem poder em mudar perseguidor em perseguido. Somente o evangelho de Cristo tem poder para isso. Somente o evangelho de Cristo tem poder de curar e transformar vidas. Eu estava pensando, Creide, naquele senhor, o Manuel, daquele centro de Macumba, que nós fomos aquele domingo à tarde fazer um trabalho. Nós congregávamos numa igreja, tinha uma irmã que tinha um filho, casou, recém-casado, casalzinho, ele com a esposa, os dois desviaram da igreja. E de repente eles foram morar, olha onde eles foram morar, embaixo de um centro de Macumba. Em cima do centro de Macumba e a casa deles embaixo, tinha várias casas. E diz que à noite a geladeira abria, a cadeira andava. Aí correu na igreja. A irmã falou assim: vamos fazer, vamos lá. Aí nós fomos lá, uma turma. Chegamos lá, olhamos assim, meu amigo, mas já entramos lá. E tinha uma pessoa lá no fundo do quintal, grande assim, carpinando lá. E tinha uma irmã Maria. Ela olhou assim: eu conheço aquele homem. Era o dono do centro de Macumba. Tu não é Manuel, filho de sei que lá? Sou eu mesmo. Quem é tu? Eu sou Maria, filho de fulano. Mas o que tu está fazendo aqui? Venho fazer um culto aqui na casa dos irmãos aqui, que mora aqui embaixo aqui.
Você vem, mas que você mudou de religião, mulher? Mudei, agora eu sou crente em Jesus Cristo, nasci de novo, sou nova criatura. Eu creio em Deus verdadeiro agora. O Deus verdadeiro, porque aquele Deus que eu acreditava lá é tudo mentira. Já deu uma punhalada no fígado do Manuel. Aí o Manuel falou: se eu quero fazer uma pergunta para tu, pode fazer, se eu não responder, meu pastor vai responder. A gente morre e reencarna de novo? Aí falou assim: e aí, irmão Pedrosa? Eu falei assim: não. A Bíblia dizia: cadê sua Bíblia? Eu fui lá, buscou a Bíblia grandona assim. Falei: está aqui, só a Bíblia aqui, ó. Hebreus 9, 27. E a tradução Mato Soares é melhor ainda, que diz assim, ó: ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Está aqui. Então eu fui enganado. Eu posso assistir o culto? Pode. Assistir o culto à tarde lá, aceitou Jesus. Lá na casa dos irmãozinhos, oramos, somos capeta. À noite foi para a igreja, aceitou Jesus. Na terça-feira, culto de oração e ensinamento. Na quinta-feira, noite da bênção. O sábado ficou enfermo, domingo foi para o caixão. O verdadeiro evangelho transforma a vida para levar para o céu. O ladrão da cruz do Calvário aconteceu isso. Reconheceu Jesus, falou com Jesus, Jesus falou assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai estar comigo no céu. Irmãos, o verdadeiro evangelho é para mudar a pessoa, mente, coração, transformar. É isso que nós temos que aprender com essa carta que Paulo nos ensina, porque somente o evangelho de Cristo tem poder de curar e de transformar as vidas. Somente o evangelho de Cristo leva o ser humano a honrar a Deus. Deixa as tradições de pai, tradições de mãe, tradição de igreja, tradição de tio, tradição de tudo, e passa a honrar a Cristo, que é o Senhor da sua vida, aquele que pagou o preço por ele na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Se Deus permitir, nos dê saúde e graça, vamos continuar meditando aqui nessa carta, e se Deus permitir, até 2050 nós terminamos. Amém, irmãos? Deus nos abençoe, nos dê força e graça, que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória. E vou dizer uma coisa para você, irmão: firme,